As Forças Armadas da Ucrânia lançaram uma grande ofensiva em Pokrovsk. Kupiansk está sendo limpo dos ocupantes. Centenas de prisioneiros. Novas explosões em Moscou. Drones ucranianos atacam em massa a capital. Terceira Guerra Mundial. A Rússia intensificou a transmissão de sinais secretos no rádio do juízo final. Putin se prepara para impor a lei marcial. Negociações de paz. Será que os americanos em Berlim conseguiram convencer o Zelensky a entregar o Donbas? Kadyrov abriu mão do poder e a propaganda mente dizendo que a visita de Zelensky a Kupiansk é um vídeo antigo. Olá, meu nome é Karina Klichun e agora vamos falar sobre o principal. Mas antes, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no nosso canal para que a gente não se perca mais. YouTube! As negociações entre a Ucrânia e os Estados Unidos em Berlim duraram mais de 5 horas ontem. E, depois da reunião, os meios de comunicação começaram a divulgar diversas declarações. Uma das primeiras declarações foi feita pelo representante especial de Trump. Discussões aprofundadas sobre o plano de paz de 20 pontos e a agenda econômica ocorreram hoje em Berlim. Foram feitos progressos significativos. E a próxima reunião acontecerá amanhã de manhã. No entanto, as informações internas não são tão otimistas. Na imprensa, o Wall Street Journal escreve que as negociações foram difíceis. Os Estados Unidos aparentemente não queriam fazer concessões com Kiev em relação à proposta de acordo de paz. Por sua vez, o político publicou um artigo afirmando isso. Zelensky rejeitou novamente a proposta do ZIUA de criar uma zona desmilitarizada no Donbas. Já a agência Reuters escreve que Vladimir Zelensky propôs abrir mão da entrada da Ucrânia na OTAN em troca de garantias de segurança por parte do Ocidente. A Ucrânia buscava a adesão à OTAN desde o início, mas isso não foi apoiado pelo ZEA e por alguns países europeus. Portanto, as garantias bilaterais de segurança dos Estados Unidos, nos termos do artigo 5º da Carta da OTAN, bem como as garantias dos parceiros europeus e de outros países, representam agora um compromisso por parte da Ucrânia. A publicação da WIG apresenta uma capa bastante inequívoca e clara com a legenda "O fim da aliança". Trump quer abandonar a Europa decadente e se aproximar da Rússia. As negociações entre as delegações da Ucrânia e dos Estados Unidos em Berlim continuaram também hoje. Já após as negociações de hoje, a publicação AFP divulgou um material sobre os resultados do encontro. Os americanos, na prática, adotam a posição da Rússia e insistem para que a Ucrânia entregue o Donbas à Rússia como condição para a paz. Mas a posição da Ucrânia é inabalável e o cessar-fogo só é possível sem concessões territoriais prévias à Rússia. Então, na prática, em Berlim não chegaram a nenhum acordo. E o que você acha sobre isso? Não deixe de escrever nos comentários. Lendo os comentários dos episódios anteriores, vejo que muitos nos assistem do Cazaquistão, Moldávia, Europa e até dos Estados Unidos. Por favor, escreva aqui nos comentários de qual país ou nação você está nos assistindo neste momento e, mais importante, se aí em sua região apoiam nossa importante e contínua luta contra o império do mal que nos assola. Sempre leio seus comentários com muito prazer. E enquanto isso, seguimos com o que há de mais interessante. O Ministério da Defesa da Rússia está sentindo que algo está errado. Começaram a se preparar para a Lei Marcial. Na Rússia, foi preparado um projeto de lei para criar comandos unificados de defesa nas regiões em caso de guerra. Comandos unificados de defesa nas regiões em caso de guerra. A proposta é que esses comandos sejam criados antecipadamente, em tempos de paz. E quem vai comandá-los serão os governadores e os chefes dos municípios. Eles deverão assumir responsabilidade pessoal por tudo. Por algum motivo, essas regras não vão se aplicar a Moscou, São Petersburgo e a ocupada Sebastopol. Então, será que a guerra com a OTAN vai mesmo acontecer? Na Europa já estão soando o alarme, porque a Rússia transferiu. Isso pode ser um sinal do pior. A questão é que a estação de rádio militar russa, conhecida como Rádio do Juízo Final ou Zumbidora, de repente aumentou sua atividade. Na semana passada, ela transmitiu um número recorde de mensagens codificadas misteriosas. Quem informa isso é o Daily Dero. A estação enviou 15 mensagens secretas, o que é um recorde para esse canal. O Rádio do Juízo Final é uma estação russa de ondas curtas militar que está em operação desde a década de 1970. Na maior parte do tempo, a estação transmite um som constante e assustador, que mais parece um aparelho com defeito. Especialistas acreditam que a UVB-76 está ligada ao Comando Militar Estratégico da Rússia. Por isso, foram registradas 11 transmissões só na última semana. 3 na segunda-feira e 8 na quarta.
Em cada mensagem são indicadas diferentes combinações de letras e números. Entre elas, palavras como pimenteiro, frigoria, banido e outras. No dia 12 de dezembro, também foram ouvidos na estação trechos musicais fracos e sons prolongados, provavelmente em código Morse. No entanto, ainda não se sabe qual é o propósito dessas mensagens, nem quem são seus destinatários. No entanto, especialistas já afirmam que tal atividade é extremamente rara para essa estação de rádio e pode indicar um aumento da atividade militar russa ou dos serviços secretos, militares ou serviços secretos, e já há uma declaração oficial da União Europeia. A União Europeia expressou profunda preocupação com esses incidentes. Afinal, isso acontece em meio à ameaça de um possível ataque russo aos países membros do bloco. E o que você acha sobre isso? É só mais uma tentativa de assustar os russos ou eles estão planejando alguma coisa? Enquanto isso, a guerra na Ucrânia continua. Os russos continuam atacando e frequentemente mandam combatentes despreparados para o ataque. E isso, aliás, explica o avanço lento dos russos. Por mais que Putin queira alardear suas vitórias, em 3 anos e 8 meses de guerra em grande escala na Ucrânia, a Rússia conquistou apenas 23% da região de Donetsk. Serão necessários mais 3 anos para concluir tudo. É isto que o Estado Profundo nos diz. Restam aproximadamente 22,6%. O restante foi capturado antes da invasão em grande escala. O principal avanço da Federação Russa ocorreu na primeira semana de 2022, após o cerco de Mariupol e o colapso da defesa no sul. Então o ritmo diminuiu drasticamente. Apesar dos ataques constantes, o progresso continua extremamente lento e acarreta enormes perdas. Este ano, em Kiev, no Cazaquistão, por exemplo, na direção de Lima. Essas perdas são causadas graças aos nossos drones. É justamente por isso que Putin quer tomar a região de Donetsk sem luta, por meio de um acordo de paz. Só nessas últimas 24 horas, aconteceram 1.214 confrontos com o inimigo na linha de frente. Em Pokrovsk, os russos continuam tentando avançar. Segundo os militares ucranianos, o inimigo tenta expandir sua zona de influência no oeste da cidade. Mas os drones ucranianos estão atuando ativamente contra eles. Em Mirnogrado, perto de Pokrovsk, a situação está pior. Mirnogrado tá uma verdadeira babosa. Nossas posições e as dos russos estão misturadas. LBZ e Seriaga não têm contornos claramente definidos. Parece que toda a situação na cidade é uma grande zona cinzenta. Os militares ucranianos também estão atuando na direção de Kherson. Lá, os militares conseguiram destruir o caro sistema russo de defesa antiaérea ZRK-2S6 Tunguska, na margem esquerda, temporariamente ocupado da região de Kherson. Na região de Zaporígia, drones de reconhecimento ucranianos encontraram o local de onde os russos lançavam drones kamikaze Molniya contra a Ucrânia. Eles localizaram e enviaram mísseis HIMARS para... Em Pokrovsk, as Forças Armadas da Ucrânia partiram para o ataque. Na cidade, cerca de 16 quilômetros quadrados de território foram libertados em poucas semanas. Além disso, as Forças Armadas da Ucrânia bloquearam completamente o caminho dos ocupantes para Kupiansk e explodiram o gasoduto pelo qual eles queriam entrar na cidade. No entanto, os russos estão avançando por toda a linha de frente. Às vezes, o número de combates é maior do que no início da guerra. As Forças Armadas da Ucrânia começaram a desocupar Pokrovsk. Na cidade, em poucas semanas, mais de 1,5 dúzia de quilômetros quadrados foram libertados. E as forças de defesa continuam ampliando o sucesso. Nesta semana, por exemplo, a zona de controle das forças de defesa na cidade de Pokrovsk aumentou pelo menos 3 quilômetros quadrados. Hoje são 16 quilômetros quadrados, ou seja, de um total de 29 quilômetros quadrados, que é a área total da cidade de Pokrovsk.
Ou seja, vemos que hoje já é a maior parte da cidade que está sob controle das forças de defesa. Ao mesmo tempo, o inimigo não desiste de tentar avançar nessa direção. Como costumam dizer na TV russa, tendo ao mesmo tempo sucesso negativo. Mais uma confirmação disso foi um vídeo recente de operadores de drones ucranianos, que claramente, em um único ataque, pararam uma coluna inteira de equipamentos russos nos arredores da cidade. Como eles estão queimando de forma tão intensa e brilhante, isso significa que foram destruídos literalmente em um ataque rápido. Ou seja, eles foram colocados em primeiro lugar bem alinhados, ou seja, foram destruídos em marcha. E o ataque foi, obviamente, único e simultâneo. Todos os 7 veículos foram atingidos de uma vez só. E isso, reforço mais uma vez, não é tudo que estava se movendo em direção a Pokrovsk. É apenas o que foi capturado pela câmera desse drone. Ao mesmo tempo, o comando ucraniano constata que a intensidade dos ataques a Pokrovsk começa a diminuir. Segundo o comandante-chefe Alexander Sirski, isso está relacionado às perdas incríveis nas unidades russas. Ao mesmo tempo, as capacidades de mobilização do Kremlin já não cobrem as perdas dos ocupantes na linha de frente, que consistentemente ultrapassam 1.000 pessoas por dia. Essa diminuição aconteceu justamente porque os russos, ao realizarem, claro, uma reagrupação e rotação do efetivo, hoje já se deparam com perdas enormes pelas ruínas de Pokrovsk. Eles realmente estão reduzindo a intensidade das ações de combate, especialmente por parte das unidades russas. Além disso, a destruição do inimigo aqui ocorre não só na linha de contato, mas também na fase de formação dos grupos de ataque. Da mesma forma, a destruição completa e sistemática dos vastos estoques de suprimentos essenciais e equipamentos militares pertencentes aos ocupantes inimigos, localizados estrategicamente nas unidades de retaguarda e bases de apoio logístico, que eram cruciais para suas operações e manutenção no território da Federação Russa. Munições, equipamentos, tudo o que é necessário para o combate. Uma tragédia à parte para os russos está se desenrolando na direção de Kupiansk. Lá, na véspera, o 429º Regimento Independente de Sistemas de Drones Achilles destruiu um tubo que o inimigo usava para infiltrar seu pessoal na cidade. Como relataram os militares, durante o reconhecimento foi identificado um canal logístico atípico, mas de importância crítica. Um tubo de gás que o inimigo utilizava para transferir seu pessoal para a periferia norte de Kupiansk. Era uma rota segura que permitia ao inimigo concentrar suas forças, contornando o controle de fogo. 3 toneladas de explosivos resolveram esse problema de uma vez por todas. Além disso, a recente visita do presidente Zelensky a Kupiansk irritou completamente os propagandistas russos, que vêm afirmando há mais de um mês que a cidade está sob seu controle. Nesse contexto, uma verdadeira histeria começou nos canais russos de segunda linha. Afinal, apenas no mês passado, Putin e seus generais declararam pessoalmente que Kupiansk havia sido tomada. Além disso, isso foi feito quase várias vezes seguidas. Agora, pelo menos para explicar de alguma forma. Em resposta ao fracasso, blogueiros da Zé divulgaram informações, obviamente desinformação, de que supostamente até 4.000 ex-prisioneiros, supostamente armados com equipamentos pesados, atacaram Kupiansk. Esta é a agonia flagrante da propaganda russa. E aqui, mais do que nunca, quero lembrar o gerente do bunker a sua própria declaração. Os eventos que aconteceram em Kupiansk inevitavelmente vão se repetir. E em outros pontos-chave da linha de frente. Talvez não tão rápido quanto gostaríamos, mas é inevitável. E, no geral, isso nos satisfaz. Ao mesmo tempo, para desviar a atenção das forças armadas ucranianas do Donbass, o agrupamento russo se intensificou no sul do nosso país. Hoje, combates intensos estão acontecendo na direção de Guliaipole. Mas apesar do aumento de 20% no número de ataques aqui, as forças de defesa continuam mantendo suas posições. É evidente que a Rússia, na direção de Guliaipole, será forçada a intensificar seus esforços ao norte de Guliaipole. Esse é um ponto-chave na defesa de toda a região de defesa de Guliaipole das forças armadas ucranianas. Ao mesmo tempo, um avanço simultâneo em toda a faixa da 5ª Brigada de Assalto e em grande parte da faixa da 36ª está se tornando cada vez mais problemático para a Rússia.
A dispersão de forças e recursos em uma frente bastante ampla está objetivamente levando gradualmente à diminuição de sua capacidade ofensiva. Ao mesmo tempo, as forças de defesa não deixam de atuar também contra as unidades de retaguarda da Rússia, assim como contra o cofre militar de Putin. Assim, na noite passada, depósitos de petróleo e usinas elétricas pegaram fogo na Crimeia ocupada. E o próprio Península ficou sob um ataque massivo. Em canais russos, relataram dezenas de mísseis e drones vindos da Ucrânia. Em particular, o canal Vento da Crimeia informa que em Simferópol, um depósito de petróleo está em chamas na área da usina local. Fotos e vídeos publicados registram um incêndio de grandes proporções. Além disso, há relatos do funcionamento dos sistemas de defesa aérea e explosões em outras cidades da península ocupada. Feodosia, Saki, Jankoy e Sebastopol, assim como na região da base aérea Guardiskaya, perto de Simferópol. Territórios russos também foram alvo de ataques. Páginas locais relatam ataques a uma usina elétrica em Smolensk, que é uma base de petróleo em Uriupinsk, na região de Volgogrado. Incêndios começaram nos locais atingidos. Segundo dados abertos, a base de petróleo da empresa Alfa Oil em Uriupsk possui 18 reservatórios. Ela recebe derivados de petróleo de fornecedores, por exemplo, de refinarias ou por meio de transporte. Armazena esses produtos em reservatórios e depois os despacha para entrega aos clientes. Também na noite passada, unidades das Forças de Operações Especiais das Forças Armadas na Ucrânia conseguiram destruir na Crimeia um trem inteiro com combustível para os ocupantes. O ataque foi realizado com os já lendários drones FP2. Eu nunca deixo de me impressionar com a coragem e o heroísmo dos soldados ucranianos. Eles seguram a linha de frente e enfrentam uma horda enorme, que os supera em número. Por isso, peço que apoiem as Forças Armadas da Ucrânia. E, se não puderem fazer isso financeiramente, escrevam palavras de apoio para eles nos comentários. Drones ucranianos mais uma vez chegaram até Moscou. Olhem só para esse pânico dos moscovitos. Bem aqui do nosso lado. Ainda estamos de pé. Aqui está o rastro. O míssil como... Explosões aconteceram no distrito de Istra, em Moscou. Por causa do ataque de drones, os aeroportos Domodedovo e Zhukovsky pararam temporariamente suas operações. Mais tarde, essas restrições foram suspensas. O prefeito de Moscou, Sobyanin, declarou que a defesa aérea russa supostamente derrubou 15 drones. E o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que supostamente 130 drones foram abatidos em todo o país. Em particular, 25 sobre o território da região de Moscou. A propósito, falando da região de Moscou, a cidade de Kashira, em especial, foi atingida. Em Kashira está localizada a usina termoelétrica, que nossos drones já atacaram. Olha ali, bem ali mesmo. Você tá vendo? Aquela fumaça escura e densa ao longe, no horizonte. E ali também, você tá vendo? Aquele pequeno pontinho distante ali. Aquilo de fato é fumaça subindo no céu. A noite também foi explosiva em Rostov. Essas imagens são realmente impressionantes. A noite foi realmente inesquecível para os russos. Mas, como dizem as forças de defesa da Ucrânia, ainda vem mais por aí. Enquanto isso, devido ao ataque massivo a Odessa, a cidade está vivendo uma verdadeira catástrofe. As pessoas estão obrigadas a aquecer suas casas com tijolos. Amigos, é assim que a gente está se aquecendo. Ainda bem que temos gás em casa, porque não tem nem luz nem água. Temos 4 tijolos. É neles que vamos nos aquecer. Sinceramente, estava 14,5, agora já está 18 graus na cozinha. Sim, já está esquentando. Não, ainda não está tão abafado, mas aqui está quente. E a comida está sendo preparada em fogareiros a gás. As pessoas ficam sentadas no chão dos shoppings só para conseguir carregar um pouco seus celulares. Lembrando que a onda de ataques com drones começou em... Como resultado, a cidade ficou praticamente paralisada. Dezenas de milhares de famílias ficaram sem eletricidade, água e aquecimento. A água é retirada de caminhões-pipa e poços públicos, formando longas filas. Os profissionais do setor de energia confirmaram a dimensão do desastre. Todas as subestações ao redor de Odessa foram destruídas.
A situação é especialmente crítica na cidade de Artsy, no sul da região, onde a infraestrutura foi praticamente destruída. Neste ano, no Cazaquistão e no Cazaquistão. A restauração completa do fornecimento de energia elétrica e dos serviços públicos pode levar várias semanas. Para apoiar a população, foram montados pontos de aquecimento e recarga em Odessa. Instalações críticas estão funcionando com geradores. Uma situação semelhante também ocorreu neste fim de semana em Kherson e Mykolaiv. Enquanto isso, como escreve o The Washington Post, Kiev e o leste da Ucrânia ficaram a um passo de um apagão total. Os ataques russos estão levando a rede elétrica ucraniana à beira do colapso. Os bombardeios ameaçam destruir as redes que transmitem energia da parte ocidental do país, onde ela é mais produzida. Além disso, os russos estão criando uma estratégia de ilhas, graças à qual regiões podem ser isoladas do fornecimento de eletricidade. Já o Ministério da Defesa da Polônia está trabalhando na transferência para a Ucrânia de 6 a 8 caças MiG-29, que serão retirados do inventário do exército polonês. Como declarou o ministro da Defesa, Cezary Tomczak, em troca, a Polônia receberá tecnologias ucranianas de drones. Mas a decisão final ainda não foi tomada. Ela será discutida durante a próxima visita de Zelensky a Varsóvia. Enquanto isso, Kadyrov apareceu na internet. E ainda por cima, de forma bem pomposa. Ele declarou que só vai concorrer às eleições para chefe da Chechênia se o Putin pedir. Caso contrário, diz que já não quer mais, que está de saco cheio. Ramzan Akhmatovich, o senhor vai se candidatar nas próximas eleições? E, na sua opinião, que mudanças aguardam nossa região, em particular, e todo o país após as eleições? Porque elas vão acontecer não só aqui, certo? Na verdade, bem, essa é uma pergunta séria, Dom. Eu vou para as eleições se o presidente pedir e o povo apoiar, Dom. Mas, Dom, se você me perguntar, Dom, Dom, tô de saco cheio, Dom. Isso é poder, Dom. E servir ao povo, Dom. E eu acho que novas forças, novas, pessoas, seriam mais interessantes, A situação certamente melhoraria significativamente se fossem outras pessoas, de fato. Mas fica muito claro que o problema não é que ele está cansado, e sim que ele já não consegue mais. Ele mal consegue falar. Vale destacar que Ramzan Kadyrov ocupa esse cargo desde 2007, o que é um recorde entre todos os atuais chefes de regiões da Rússia. Após o grande fracasso de Putin, que garantiu a todos que Kupiansk estava tomada, a propaganda russa ainda não se acalmou. Lembro que, recentemente, Putin declarou que a cidade de Kupiansk, na região de Kharkiv, estava completamente ocupada. A unidade do agrupamento Oeste libertou a cidade de Kupiansk e continua destruindo as formações das Forças Armadas da Ucrânia, cercadas na margem esquerda do rio Oskol. Os acontecimentos que ocorreram em Kupiansk inevitavelmente vão se repetir. Mas depois, como ficou claro, não houve uma ocupação completa. Além disso, os militares ucranianos ainda expulsaram os russos e parte das tropas russas acabou cercada. Zelensky, para confirmar, gravou uma mensagem em vídeo tendo como fundo a entrada da cidade de Kupiansk. Mas a propaganda russa não se acalmou. Eles decidiram convencer seu povo de que o vídeo de Zelensky teria sido gravado ainda em 23 de fevereiro de 2022. Na opinião deles, era assim que a entrada destruída da cidade parecia um dia antes da guerra em grande escala. Mas tem um porém. Na mensagem de Zelensky aparece uma cena de lado, onde ele está em pé gravando o vídeo com seu celular. Na mão dele está o novo iPhone 17 Pro Max, que em 2022 ainda nem existia. Mas os propagandistas russos não param de garantir a todos que o vídeo é falso. Afinal, precisam de alguma forma limpar a imagem do Putin. No domingo, 14 de dezembro, na cidade russa de Tomsk, dezenas de pessoas protestaram contra a ditadura de Putin, ou mais precisamente contra a decisão das autoridades de proibir a plataforma americana de jogos infantis Roblox. Essa é uma manifestação rara de descontentamento público nesse estado autoritário. Em 3 de dezembro, a Roskomnadzor, agência reguladora de comunicações da Rússia, anunciou o bloqueio do Roblox por conter conteúdo impróprio, o que pode afetar negativamente o desenvolvimento espiritual e moral das crianças. Leia mais sobre o pânico dos russos em relação a esse assunto em nossa reportagem. Há manifestações na Rússia. Por que você está parado aqui?
para que haja ordem aqui. Vou ficar aqui sentindo vergonha alheia por vocês. Isto é Tomsk, não domando. As pessoas saíram às ruas para mostrar que estão insatisfeitas com o governo. Depois de quase 4 anos de guerra em grande escala, parecia que finalmente seria por isso. Mas o motivo do protesto não é a guerra. E nem o envio em massa de russos para a linha de frente, mas sim a proibição de uma plataforma de jogos. Tirem as mãos do Roblox. Tirem as mãos do Roblox. Devolvam o Roblox. Roblox é uma plataforma americana de jogos online. Um universo inteiro com milhões de jogos programados pelos próprios usuários. Também é possível jogar jogos criados por outros jogadores. Diariamente, mais de 150 milhões de pessoas jogam nela. E em 2023, a plataforma se tornou o jogo mobile mais popular da Rússia em número de downloads. E então, no dia 3 de dezembro, o Roskomnadzor decide bloquear o Roblox. O órgão supostamente encontrou na plataforma apelos à violência, justificativas ao terrorismo e conteúdo LGBT. O monitoramento do Roblox confirmou repetidamente a incapacidade do sistema interno de moderação de garantir 100% de segurança dos materiais que aparecem na plataforma. No espaço do jogo, há uma grande quantidade de conteúdo impróprio, que pode impactar negativamente o desenvolvimento espiritual e moral das crianças. Após a proibição do Roskomnadzor, começaram a aparecer em massa na internet vídeos sobre o bloqueio da plataforma, e sobre esses vídeos há milhares de comentários com lágrimas e reclamações. O Roblox, neste momento, já não está funcionando corretamente, o que pode causar alguns problemas. E até mesmo a principal denunciante, Ekaterina Mizulina, se manifestou contra o bloqueio. Além disso, ela fez questão de garantir que não teve nada a ver com isso. Ela declarou que a culpa é toda do Roskomnadzor e que ela não teve nenhuma participação no bloqueio. Não aceito. As crianças agora simplesmente vão migrar para outros recursos ou vão usar métodos para burlar o bloqueio. Quantas crianças, nos últimos dias? Depois do banimento do jogo, quantas baixaram aquele aplicativo de 3 letras? Quantas foram procurar os chamados métodos gratuitos de burlar o bloqueio na zona cinzenta? Ou seja, é mais uma vez um círculo vicioso. Na prática, com isso, eles acabam entregando seus dados. Não se sabe para quem, mas provavelmente para golpistas. Outro ponto extremamente importante é que os jovens não entendem os motivos de várias decisões que são tomadas. Eles não recebem provas claras nem explicações e já estão acostumados a checar tudo, até mesmo as palavras dos próprios pais. Como resultado, isso gera falta de compreensão e desconfiança. Isso é ruim e me preocupa. O Kremlin também não conseguiu ficar em silêncio sobre o problema. Peskov declarou que eles foram inundados de reclamações vindas de crianças. Bem, na verdade, essa foi toda a reação. E, para ser sincero, não dá para esperar muito mais deles. Afinal, a ordem de proibir o Roblox veio justamente do Kremlin. Na verdade, o motivo real é que o Estado tenta destruir qualquer plataforma de interação social que não consiga controlar. Para ele, é importante que pessoas de todas as idades não tenham a possibilidade de se comunicar horizontalmente e de disseminar informações sem a supervisão do governo. Em qualquer fato desse tipo de comunicação, o Kremlin enxerga um potencial para o surgimento de sentimentos de oposição. E ao invés de criar condições no país para que as pessoas fiquem satisfeitas com a vida, o Estado segue pelo caminho mais burro possível. É preciso proibir as pessoas de se comunicarem e discutirem problemas sem permissão. Mas essa não é a única razão. O Kremlin sonha em criar uma geração totalmente nova de russos. Aqueles que estão prontos para morrer pela Rússia. Sem questionar. E essas plataformas ocidentais simplesmente atrapalham o Kremlin a realizar seus sonhos. Então, para o Estado é importante que as pessoas de todas as idades, e especialmente crianças e adolescentes, tenham o mínimo possível de canais de informação que não estejam sob o controle da propaganda estatal. O Kremlin espera, sinceramente, formar uma nova geração de pessoas na Rússia, educadas com um espírito patriótico e tradicional. Mas isso só é possível se o alvo dessa propaganda, essas pessoas, essas crianças, não tiverem alternativas ou saídas. A Rússia já anunciou que criará uma alternativa ao Roblox, uma plataforma nacional. E aí, dizem, tudo vai voltar ao normal. Com um pequeno detalhe, o camarada major vai ficar de olho em tudo. Enquanto Putin continua convencendo seu povo de que tudo está sob controle, os economistas russos estão arrancando os cabelos. A Rússia está entrando no período mais difícil da guerra, pois o dinheiro já não é suficiente e os parceiros não ajudam.
O povo começa a protestar, o Banco Central começa a vender reservas estratégicas de ouro e Putin começa a ficar nervoso. O que está acontecendo com a economia da Rússia e o que esperar daqui para frente vamos contar nesta matéria. A Rússia está entrando no período mais difícil da guerra, e tudo por causa da economia. Decidimos que, entre todas as opções, o mais honesto, direto e confiável seria simplesmente fazer esse aumento. Temporário, espero, mas é um aumento. Putin continua tentando convencer seu povo de que está tudo sob controle e tudo está conforme o plano. No fronte, supostamente há avanços, e a economia supostamente está crescendo. Além disso, ele afirma com confiança que a Rússia está até pronta para uma guerra com a Europa se for necessário. Mas, na verdade, a situação está muito longe de ser confortável. No fronte, isso ficou claramente demonstrado pela estação em Kupiansk, na região de Kharkiv. A unidade do agrupamento Zapad libertou a cidade de Kupiansk. Ou seja, pronto, terminamos completamente. Exatamente, a cidade está sob nosso controle. No entanto, Kupiansk não foi capturada. Pelo contrário, os militares russos acabaram cercados lá. E na esfera econômica, os problemas ficam evidentes com o aumento brusco dos impostos. Afinal, é preciso arranjar dinheiro de algum lugar para continuar a guerra. O respectivo plano do governo já está preparado também. Isso é muito importante. Nós já discutimos isso várias vezes. Com o aumento do IVA, precisamos garantir que nada vá para a informalidade, que tudo funcione de forma legal e que as receitas correspondentes entrem no orçamento. Os especialistas concordam que a economia russa está entrando no período mais difícil desde o início da guerra em grande escala. A Rússia, que antes era conhecida como um posto de gasolina, agora se tornou um país que importa derivados leves de petróleo. Isso se deve tanto às sanções quanto aos ataques de drones ucranianos, que paralisaram 20% do refino de petróleo russo. O aumento dos gastos militares já não estimula mais a economia e o déficit orçamentário está crescendo. Além disso, a Rússia não conta com investimentos estrangeiros nem com créditos. Nem mesmo a China ajudou. A viagem de Putin à China e o pedido aos camaradas chineses para conceder um crédito de estabilização à Federação Russa e o OPM em nada. Atualmente, a Rússia não possui nenhum mecanismo de captação de recursos externos. E o último fundo com o qual eles cobriam o déficit orçamentário, desde 1922, é o Fundo Nacional de Bem-Estar. Atualmente, ele está praticamente esgotado. Eles começaram a guerra com 12 trilhões. Agora, o fundo tem menos de 2 trilhões. Putin queria tanto trazer de volta a União Soviética para a Rússia que nem percebeu como arrastou seu país para esse fundo do poço. Sabe qual é o ponto? Por que dizemos que a situação na Rússia é ainda pior? Naquela época, a União Soviética basicamente estava sobrevivendo, à custa de uma enorme quantidade de empréstimos externos. Ou seja, se você olhar a dinâmica da dívida da União Soviética nos últimos 7 anos antes do colapso, ela praticamente crescia de forma exponencial. A Federação Russa hoje não tem empréstimos. Ela está isolada dos mercados financeiros internacionais. A queda da União Soviética não aconteceu por causa de uma revolta, nem por causa de uma revolução, mas simplesmente porque a economia não aguentou. Por isso, o Kremlin é obrigado a aumentar impostos e recorrer cada vez mais ao endividamento interno, o que alimenta a inflação. Aumentar os impostos sobre as empresas é como matar a galinha dos ovos de ouro. Se analisarmos a situação atual nos setores civis da economia russa, trata-se de um verdadeiro pesadelo. Apesar do sistema repressivo, o descontentamento público está crescendo, especialmente nas regiões. Dinheiro para as regiões. Putin está simplesmente acabando com as pequenas empresas com seus impostos. Empresários chegaram a Putin que não aumentasse os impostos. Mas a crise não afetou apenas as pequenas empresas. Esse ano, os meios de comunicação têm noticiado repetidamente como grandes empresas começaram a reduzir o seu quadro de funcionários devido à incapacidade de pagar os seus empregados.
Nós, a equipe da unidade de Nizhny Tagil, da empresa Novolex, estamos trabalhando na construção do campo de Volkovskaya, terceira fase. Construção da usina de beneficiamento para o processamento de minérios de cobre e ferro vanádio, Volkovsky Gok, próximo à cidade de Kuchevo. Na região de Sverdlovsk, onde permanecemos até o momento. Informamos que essa organização já está há 2 meses sem pagar o adiantamento e o salário. Ao mesmo tempo, a Avtovaz, que o Kremlin quer apresentar como orgulho da indústria automobilística russa, está perdendo seus funcionários. Só desde setembro, a Avtovaz reduziu o salário de 100 mil para 50 mil. Cancelou os prêmios e as horas extras. As pessoas começaram a fugir da fábrica e os carros são lançados em péssimas condições. Eles já estão apresentando defeitos nos showrooms e NEC. Você tá se sentindo sobrecarregado nesse salão? Mas não tá frito o suficiente. Isso é pátina. Mas será que a fábrica se arrependeu disso até o fim? A crise também afetou uma área muito importante na Rússia, a energia nuclear. Na região de Ulyanovsk, aproximadamente 300 trabalhadores da construção de instalações nucleares entraram em greve devido a salários atrasados. Eles também se recusaram a continuar trabalhando. Recentemente, desde junho, temos tido atrasos no pagamento dos salários. De mês para mês, isso se prolonga por um mês e meio. Consequentemente, há atrasos devido à debandada de viajantes a negócios. Anteriormente, trabalhadores organizaram protestos semelhantes em Primorye. Eles passaram a noite na empresa, chegando até a ameaçar se jogar dos telhados. E tudo isso porque soldadores, eletricistas e montadores foram obrigados a tomar medidas extremas, protestando contra o não pagamento dos salários. E esses são apenas alguns casos entre centenas de outros. O Kremlin está tentando espremer ao máximo o dinheiro dentro do país. Por isso já surgem ideias de impostos para quem não tem filhos. Se não aumentam a taxa de natalidade, que paguem também. Então que paguem, meus queridos. O que é? Imposto para uma velhice digna, caso você não queira ter filhos. Não há financiamento externo. Até mesmo o petróleo da Rússia, como um país posto de gasolina, precisa ser importado. Os especialistas, todos sem exceção, estão bastante chocados com essa política do Kremlin. O que se pode dizer sobre o estado da economia russa quando o Banco Central anunciou oficialmente que começou a vender reservas estratégicas de ouro? O interessante é que o humor do povo mostra claramente que eles não estão dispostos a continuar vivendo assim. Como mostram os sociólogos, já 88% dos russos querem o fim da guerra. Embora ainda em 2022, a maioria apoiava Putin. Mas hoje em dia, todo mundo tem que apertar o cinto. Tanto os operários das fábricas, quanto os russos comuns e até mesmo os militares. Afinal, apesar dos milhões prometidos por matar na Ucrânia, os militares russos muitas vezes ficam de mãos vazias. A guerra já não desperta mais orgulho nem otimismo na população, e o Kremlin entende isso perfeitamente. Mas será que isso impede Putin de arrastar seu país para o fundo e afundar nessa guerra? Quando falamos da Federação Russa, é preciso entender que o que está acontecendo lá agora é extremamente parecido com o que aconteceu na União Soviética. E isso inclui uma ditadura extremamente rígida, um fortalecimento muito sério das forças de segurança e... Por isso, eu não criaria grandes ilusões de que amanhã o povo russo vai se levantar e sair para alguma grande... Por isso, é importante... Putin não pensou em nada melhor do que garantir sua própria tranquilidade, para que as pessoas nem sequer pensem em protestar ou se rebelar. Na Federação Russa, houve o maior aumento de financiamento em comparação com o ano de 2025. Esta é a polícia, esta é a Guarda Nacional Russa e esta é a Rospropaganda. Em geral, o financiamento para propaganda aumentou 1,8 vezes em 2006. Bilhões de roubos. O Kremlin está aumentando a pressão sobre a população, mas ao mesmo tempo entende que acabar com a guerra ou reduzir os gastos militares não resolverá todos os problemas imediatamente. Afinal, a economia do país tornou-se dependente da indústria militar. E aqui o círculo se fecha. A paz vai criar novas dificuldades e a continuação da guerra vai abrir um buraco ainda maior na crise econômica. Um país que antes estava em um promissor e constante desenvolvimento, com um futuro aparentemente brilhante, agora se encurralou sozinho em uma situação extremamente delicada e complexa. Parece que nem o próprio presidente Vladimir Putin, o líder supremo da nação, sabe mais exatamente o que fazer com essa crise que ele mesmo criou.
Por isso, continua persistentemente mentindo e distorcendo a realidade para a população. E, infelizmente, os cidadãos russos continuam estoicamente aguentando essa difícil situação, suportando as adversidades e as falsidades apenas para não irritar o czar Putin, o governante que detém todo o poder e controle.